Desculpa a intimidade aí, fã de HQ, mas pode te fazer uma pergunta? Quando é que foi a última vez que você leu um quadrinho nacional? Não precisa ficar intimidado com a pergunta. Não precisa se preocupar. A maioria também raramente lê. Mas que tal hoje, só pra variar, você descobrir sobre um quadrinista brasileiro agora? Eu sou a Moça Nerd e sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Que a arte brasileira não é de interesse geral entre as pessoas, todo mundo já sabe. Mas apesar de poucos conhecidos, o Brasil chegou até a ter algumas produções em quadrinhos bem interessantes. A gente teve artistas como Maurício de Souza, Giraldo, Laerte. E hoje eu vim aqui para falar sobre um artista muito brilhante dessa nona arte no nosso país. Hoje nós vamos falar sobre Flávio Barbosa Mavinier Poli, um autor e quadrinista carioca, com uma habilidade grandiosa em roteiro de HQ, com arte de aparência única e um grande defensor da valorização dos quadrinhos nacionais. Flávio nasceu no Rio de Janeiro em 1930 e nos deixou em 2002. Se mudou ainda jovem para Santa Catarina junto com seu pai e seus irmãos. Vivendo em Santa Catarina, ele teve um contato muito próximo com o campo e com a flora e fauna selvagem do Brasil, o que influenciou muitas histórias que escreveu. Ele gostava de desenhar desde pequeno e já apresentava interesse em criar histórias em quadrinhos desde os 14 anos. Em 1945, ele passou a estudar no internato cristão Colégio dos Frades Franciscanos, em Porto Alegre. Lá, ele já havia começado a escrever e ilustrar história em quadrinhos, que exibia para seus colegas de classe e vendia em média por 1.000 contos de réis. A sua carreira profissional teve início nos anos 50, quando publicou a revista O Anjo, na Rio Gráfico Editora. Essa revista era uma adaptação de uma radionovela dos anos 40 aos 60, estrelada por Álvaro Aguiar, e conta a história de Anjo, um morador pobre de Santa Catarina que tenta desvendar o assassinato de vários lenhadores de uma cidade do interior do estado. A revista se torna o maior sucesso, sendo um dos quadrinhos mais vendidos do período no Brasil. Segundo o próprio Flávio, foi essa HQ que o lançou na fama. Não sei qual foi a minha principal obra. Alguns dizem que realmente foi O Anjo, aquela novela de rádio adaptada para HQ, lançada pela Rio Gráfica, que durou mais e projetou no mercado de quadrinhos. Durante os anos seguintes, ele faz parte da equipe de quadrinhos da Rio Gráfico e da Editora Globo, conhecida no período como RGE. Ele ilustra muitos personagens famosos do período, como Cavaleiro Negro, O Fantasma, Dom Chicote e Águia Negra, Jerônimo, entre outros. Sendo Flávio Collin também formado em publicidade, ele ilustrou diversos anúncios publicitários enquanto não tinha estabilidade no mercado de quadrinhos. Em uma carreira de 12 anos em publicidade, ele ilustrou, entre outros, a revista X9 e a revista O Cruzeiro. Até que, em 1958, quando começou a desenvolver uma relativa fama, ele resolve ser demitido do Globo e da Rio e apostar em se tornar um artista freelancer. E ele devia ser muito bom no truco, viu? Porque essa aposta foi só sucesso. Em parceria com Miguel Machado e Jaime Cortez, ele trabalhou na editora Outubro, escrevendo histórias de terror, gênero com o qual passaria a trabalhar muito, assim que teve a primeira experiência com ela. O ambiente dessa editora era ótimo, quase uma confraternização permanente entre todos os colaboradores, com total liberdade de criação. Aliado ao grande sucesso que as histórias de terror vinham fazendo naquela época, deu oportunidade para que a gente usasse a criatividade ao máximo. Enquanto esteve envolvido lá, publicou a revista Mestres do Terror, Mundo do Terror, Aventuras Macabras, Vigilante Rodoviário, entre outros. Mas, histórias de terror à parte, esse autor já publicou de tudo um pouco. Histórias de terror, quadrinhos infantis, charges e até mesmo revistas eróticas. Chegou até mesmo a criar, nos anos 60, a pedido do próprio Maurício de Souza, a tira Vizunga, que publicou na Folha de São Paulo por cerca de 3 anos. A história que eu fui procurado pelo Maurício para fazer um trabalho para publicar na Folha de São Paulo. Então criei o Vizunga, porque sempre gostei da natureza, animais, etc. Acho que tem muito desenhista e roteirista focando em temas urbanos. Como eu, que embora carioca foi muito menina para o interior de Santa Catarina, e lá era mato mesmo. Meu pai foi trabalhar em uma madeireira. Eu acabei tendo convívio muito direto com os animais e a natureza. Desgraçadamente, aqui há muito caçador. Existe aquela brincadeira toda de que todo pescador é mentiroso, exagerado, e isso me deu a ideia de criar o Vizunga. Flávio sempre foi elogiado pelo seu estilo de desenho, que sempre foi considerado muito único e criativo. Segundo o próprio artista, seu estilo foi inspirado por Milton Caniff, criador e ilustrador de Jerry e os Piratas, e admirava muito pelo uso expressivo do contraste entre claro e escuro, que também foi muito usado nas revistas do Flávio. Além disso, ele também se inspirou em Chester Gould, de Dick Tracy, Alex Raymond, de Flash Gordon, e Bernie Howard, Tarzan. Partindo do exemplo de seus ilustradores preferidos, ele criou um estilo singular e reconhecível, com um estilo caricato, quase como uma charge, mas com um contraste forte entre o preto e o branco e uso de muitas estampas estilizadas. Sendo um grande nacionalista, Collin usava e abusava de temas nacionais e cenários exóticos do Brasil, como a Amazônia, o interior do Rio Grande e Porto Alegre.
Além disso, escreveu obras com teor histórico, narrando fatos históricos do Brasil, como o álbum Guerra dos Farrapos, Mulher de Aba, No Rastro de Lampião e a coleção de aventuras da Força Expedicionária Brasileira. Esse último ilustrava relatos reais de ex-combatentes da FEB, que lutaram na guerra. E para ninguém mais duvidar de onde ele nasceu, ele também criava muitas histórias sobre seres místicos do folclore brasileiro, como o Curupira, a Iara, o Mapinguari e o Boi das Aspas de Ouro. Juro, esse cara tinha 100% Brasil escrito na testa, só pode. Brincadeiras à parte, Flávio Koenig foi um grande defensor dos quadrinhos nacionais. Ele não gostava de HQs de super-heróis e dizia que a saturação desse gênero, que vinha de revistas importadas, sufocava o mercado brasileiro. Foi tão defensor que, em 1962, ele fundou a Cooperativa Editora de Trabalho em Porto Alegre, CETA, em companhia de outros quadrinistas brasileiros famosos, como Júlio Shimamoto e José Geraldo, para tentar apimentar um novo mercado de HQs brasileiras com temática nacional. No entanto, essa editora não durou muito, sendo fechada em 1964 depois do golpe cívico-militar. A editora foi fechada por ser financiada pelo ex-governador Leonel Brizola e todos os agentes envolvidos foram rotulados de comunistas e perseguidos pelo regime militar. As dificuldades que enfrentou sendo um quadrinista no Brasil não foram poucas, o que ele já falou várias vezes. Creio que o mercado em quadrinhos no Brasil sempre foi confuso e precário. Sofremos um contínuo e sufocante dumping de material importado. Na verdade, jamais consegui viver exclusivamente de quadrinhos. Sempre que tentei, fracassei, mas continuo tentando. Flávio Koenig sonhava em um mercado brasileiro de HQ com obras que valorizassem a cultura nacional e que conseguissem competir de igual para igual com o mercado internacional de quadrinhos importados. Por conta disso, ele por diversas vezes criticou a pouca visibilidade e falta de investimento na área de quadrinhos no Brasil. Mas, houvesse uma editora honesta e competente que se dedicasse à publicação de histórias em quadrinhos nacionais, mostrando ao Brasil os brasileiros, o sucesso, tanto financeiro quanto editorial, seria garantido. Koenig odiava a indústria das histórias em quadrinhos americana. Não porque achasse ela absolutamente ruim, como eu disse antes. Ele até mesmo se inspirou em artistas americanos na hora de desenvolver o seu estilo, mas desprezava a indústria por ela ser tão reverenciada pelos brasileiros. E por ela ser um item de cultura de massa, ou seja, por ser muito barata e produzida aos montes em escala industrial, o quadrinho nacional não tinha como competir. E assim ele levanta a pergunta: por que os brasileiros ignoram tudo o que é do Brasil? O grande cronista brasileiro Nelson Rodrigues uma vez disse que o povo brasileiro tinha síndrome de vira-lata. Ele descreveu o povo brasileiro como um Narciso das abelhas. Narciso era um homem da mitologia grega que foi amaldiçoado pela deusa Afrodite a se apaixonar pelo próprio reflexo, o que o fez ficar obcecado em passar horas admirando-se nas águas de uma fonte. Para Nelson Rodrigues, o povo brasileiro seria um Narciso que cospe na água para não ter que ver o próprio rosto, porque o brasileiro não se importa com nada que seja nacional. Ao contrário, deseja tudo que vem de fora para poder se passar por chique. Seria o preconceito com o local e a baixa autoestima do brasileiro a única razão pela qual não existem tantos quadrinhos brasileiros famosos? Ou seja, como disse Koenig, falta de investimento editorial e publicitário nos quadrinhos brasileiros? Ou seria, como disse Koenig, falta de investimento editorial e publicitário nos quadrinhos brasileiros? De fato, o Brasil tem até muitos editores de quadrinhos, mas ainda assim a maior parte do público brasileiro não se importa muito. Tipo, com algumas exceções, Turma da Mônica, Menino Maluquinho e uns poucos assim. Ou isso tudo pode ser devido ao fato de que a mídia digital que todos nós consumimos normalmente é americana, e é a partir dessa referência que nós temos de filmes e séries que nos começamos a ler quadrinhos. De qualquer forma, o brasileiro normalmente não liga muito para a própria produção artística, o que deve ser uma situação de fatores múltiplos. Eu realmente não sei dar uma resposta mágica para resolver essa questão. Só tô fazendo esse vídeo para tentar informar e fazer vocês refletirem um pouco sobre isso. E para terminar esse vídeo, fico com essa citação de Koenig: considero as HQs como missão, e como todo missionário, dedicado a tenaz, acredito que um dia, através dela, o Brasil será mais brasileiro. Curta, compartilhe e comente. Se inscreva e ative o sininho. Espero que nos vejamos na semana que vem. Sai vídeo todo domingo às 10 horas da manhã. Tchauzinho!